Boa tarde. Hoje o tema desta nossa conversa vai ser como se constrói uma carreira. E é, na prática, fruto de mais de 30 anos de gestor de recursos humanos em diversos tipos de empresas e também da minha prática nos últimos 10 anos nesta empresa, na Stanton Chase, na qual tenho dedicado praticamente, nem todos, mas grande parte dos dias da semana, do meio-dia à uma, a aconselhar pessoas sobre como podem construir a sua própria carreira. De facto, como gestor de recursos humanos, muitas vezes era procurado por pessoas que estavam em transição de carreira ou que estavam a querer novas oportunidades, mas desde que tenho a Stanton Chase, essa procura é muito maior e, portanto, eu aqui tenho as que eu chamo as minhas conversas do meio-dia à uma, que são, na prática, conversas que tenho desde jovens à saída da universidade até administradores de empresas para falar sobre a sua carreira. E criámos uma espécie de uma metodologia, uma espécie de uma orientação para estas conversas. Na prática, nós achamos que para construir uma carreira é necessário as 4 pessoas que constam do slide que vos apresentamos de seguida. Uma carreira constrói-se com estes 4 componentes. Primeiro, propósito. Segundo, competências. Terceiro, performance. E quarto, network. Isto são os 4 grandes componentes. Haverá outros seguramente, mas estes são os 4 que nós consideramos mais importantes. Começando pelo primeiro, o propósito. Ninguém consegue fazer uma carreira se não souber qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo, se não tiver uma visão tão clara quanto possível para onde quer ir. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho lhe serve e pode acabar num ponto em que pura e simplesmente não queira alistar. Portanto, definir, ter um propósito claro, saber para onde quer ir é absolutamente determinante para uma carreira. Este propósito tem que ter 4 características. Primeiro, tem que ser um propósito com paixão. A pior coisa que nos pode acontecer a nós é trabalharmos naquilo que não gostamos. E, portanto, agora que estamos a escolher uma carreira, é absolutamente determinante que seja numa área que nós tenhamos paixão, que gostemos muito. Se não gostamos, a melhor decisão que temos a tomar, mesmo que seja a meio da carreira, é saltar fora. Sermos infelizes uma vida inteira, ou estarmos a fazer algo durante uma vida inteira, durante a semana a fazer algo que não gostamos e só nos dedicamos àquilo que gostamos durante o fim de semana, é efetivamente muito mau. Dentro deste propósito, o segundo aspecto é o longo prazo. Não se definem propósitos para 2 ou 3 anos, definem-se propósitos para longo prazo. Eu quero ser o melhor gestor de recursos humanos. Eu quero ser um profissional de topo na área da logística. Enfim, definir um propósito dentro tão preciso quanto possível, mas é algo em termos de longo prazo. Achar que nós podemos agora ter um propósito para 2 anos e depois ter outro para voltar ao nosso propósito é normalmente um erro. O terceiro aspecto que vos diria é a ambição. É absolutamente determinante que quando se está a definir um propósito sejamos ambiciosos. Se eu quero ser gestor de recursos humanos, eu quero ser o gestor de recursos humanos da melhor empresa do mundo. Eu quero o lugar mais alto possível que possa acontecer e, portanto, a ambição é absolutamente determinante. Eu vejo muitas pessoas a autolimitar-se quando são pessoas com um enormíssimo potencial e o grande problema delas é muitas vezes a autolimitação. Podíamos contar aqui algumas histórias sobre isso se tivesse mais tempo. O quarto aspecto é um bocadinho bom senso. É aquilo que eu chamo de execuibilidade. Ou seja, se algum de vocês me vier dizer provavelmente que queria ser jogador no Barcelona, se calhar era melhor nós pensarmos um propósito alternativo, por muito que seja a vossa paixão por o futebol e pelo Barcelona, mas provavelmente, se calhar, é melhor termos algum bom senso nisso.
Definido o propósito, e o propósito é o primeiro, porque se nós não tivermos um propósito, é muito difícil fazer um plano para lá chegar. Só se conseguimos fazer planos quando nós sabemos qual é o objetivo. E, portanto, se não soubermos qual é o objetivo, não podemos fazer planos. Definido o propósito, então há mais 3 aspectos que são fundamentais. Um são as competências. As competências são fundamentais e vão sendo feitas e vai sendo algo que nos vai acompanhando ao longo da carreira. Porquê? Porque a carreira é feita de competição. Não é por acaso que o mercado de trabalho se chama mercado, é porque é um mercado verdadeiramente onde existe oferta e procura, existe competição, existe disponibilidade geográfica, existe disponibilidade temporária, existe preço, tudo isso faz parte do mercado de trabalho. E esta competição significa que quem está no mercado vai competir com outras pessoas que igualmente têm aspirações à mesma vaga, ao mesmo lugar. E aqui as competências são fundamentais. E nas competências, independentemente de outras conversas futuras e de aprofundar este tema, nas competências, as competências técnicas, as competências hard são as primeiras e as competências soft são as segundas. Não por ordem de importância, por ambas são importantes, mas por ordem cronológica. Aquilo que abre a porta para uma determinada oportunidade são as competências hard, as competências técnicas, e aquilo que fecha essa oportunidade, ou seja, aquilo que depois é relevante depois de passar a porta, são as competências comportamentais, ou seja, as chamadas soft skills. É muito importante que ao longo da carreira a pessoa vá tirando uma pós-graduação, vá fazendo determinados cursos específicos, vá tirando um MBA, um doutoramento, enfim. Ao longo da carreira a pessoa tem que perceber que vai estando no mercado altamente competitivo e que as competências são fundamentais. Portanto, como certificações, pós-graduações, tudo isso são aspectos determinantes para quem quer fazer carreira. O terceiro aspecto é a performance, e a performance é fundamental. Só evolui quem dá o máximo na função que tem. Se eu sou recepcionista, eu tenho que ter o brio de ser a melhor recepcionista do mundo. Se eu sou gestora de formação, eu tenho que ter o brio para ser a melhor gestora de formação do mundo. Porque só dando o máximo em tudo aquilo que fazemos é que nós conseguimos evoluir. E atenção, que não é por nós termos dado o máximo e termos tido bons resultados no ano passado que podemos descansar este ano. As organizações olham sempre para o presente e esquecem o passado e, portanto, nas organizações nós temos de estar sempre a dar o máximo. Por último, mas não menos importante, o network. A criação, a rede de contactos. Eu falo muitas vezes com as pessoas, como vos disse na conversa do meio-dia uma, normalmente uma pergunta que lhes faço é como é que conseguiu o seu último emprego e o anterior, e posso-vos dizer, com conhecimento, que normalmente à volta de 70 a 80% das funções que as pessoas vieram do network, vieram de um antigo colega que trabalhou com uma empresa, vieram de um antigo professor, vieram de um antigo fornecedor e é através deste network que as pessoas normalmente vão encontrando os seus empregos. As empresas de recrutamento, nomeadamente as empresas de executive search, significam 20-30% no máximo das oportunidades. Portanto, o network é fundamental. O network é algo que eu falarei numa conversa posterior, mas que é algo que dá muito trabalho. Não é colocar o nosso nome no LinkedIn ou no Facebook, o network é muito mais do que isso. É participar em conferências, eu costumo dizer, é estar sempre disponível para apoiar os colegas. Eu costumo dizer que a base do network é o fazer o bem sem olhar a quem, é a dádiva. O network exige um enorme esforço, porque exige um esforço permanente e não só dedicarmos a fazer network quando já estamos de saída da empresa, porque nessa altura é tarde. Dentro do network, aquilo que é mais valorizado é normalmente a recomendação. E a recomendação de um antigo colega, a recomendação de um antigo professor são fundamentais. E é por isso que a maneira como nos portamos num curso ou a maneira como nos portamos à saída de uma empresa continua a ser e é cada vez mais importante no encontrar de uma nova oportunidade profissional. Hoje ficava por aqui, volto dentro de uns dias. Muito obrigado.